E nós vamos começar aqui esse bate-papo maravilhoso nessa livecast. Primeiro, para receber com muito carinho a doutora Bianca, seja bem-vinda. Ela que é coordenadora da obra Bem-Estar nas Relações de Trabalho e hoje estamos lançando aqui oficialmente na Livraria Travessa do Ribeirão Shopping. Doutora, o que te motivou a coordenar essa obra sobre múltiplos olhares? Eu vou pedir licença aqui para elogiar o trabalho da Andréia. Gente, ela tá tão carinhosa assim, a recepção aqui na livraria, a acolhida dela, a energia que ela tem. E ter trabalhado com ela, ter conhecido a Andréia, não foi por acaso. Então, eu não poderia deixar Muito obrigada, de doutora. apontar aqui na live minha admiração pelo seu trabalho, pela sua dedicação e meu agradecimento. Muito obrigada. E assim, tem aquele ditado, né? A providência acontece junta aqueles, então, sim, que tem o mesmo propósito, objetivo. Isso. eu acredito Então, muito a recíproca nisso. é verdadeira, viu, doutora? Muito obrigada. E sobre o que motivou, né, a ir coordenar a obra e escrever a obra, convidando aí especialistas. Atuando aí 27 anos já no direito do trabalho empresarial, eu tenho observado, né, eu atuo tanto no preventivo quanto no contencioso, como a falta de prevenção tem prejudicado as empresas. Como essa situação do bem-estar, esse tema do bem-estar é importante. E olha que isso já vem de tempos passados e não só de agora, esse olhar, porque quando eu lancei o edital, que eu falei, eu não vou escrever a obra sozinha, eu vou convidar especialistas, esse olhar multidisciplinar que soma, que engrandece. Já não tinha a NR1 ainda, a atualização aqui explicando, né, a norma regulamentadora número 1, ela já existia, mas não tinha ainda a inclusão dos riscos psicossociais como obrigatoriedade para as empresas implementarem seus programas de gerenciamento de riscos. E não tinha, mas eu já tinha esse olhar. Você previu, né, doutora? Chegou antecipado. Na verdade, já vinham ocorrendo condenações altíssimas na Justiça do Trabalho por conta desse ambiente de trabalho tóxico, do não olhar do gestor, da liderança para suas equipes. E então, eu lancei o edital. Nesse meio tempo, a atualização da NR1 apareceu e só veio a somar. Sim. Né? E então nós reunimos aí profissionais com olhares múltiplos da área do direito, da área da saúde, saúde mental, da área da psicologia, né? E da área acadêmica, para somar aí e trazer essa obra que hoje é atualíssima. Ela vem de encontro com todas as dores, né, do mundo corporativo hoje. Ela traz um mapa para você que ainda não sabe o que fazer, que ainda está em dúvida. E tem mais, se você ainda não se mexeu, você está atrasado. Então, a obra traz múltiplos olhares sobre essa questão de assédio moral, assédio sexual, etarismo. Tem tantos conceitos dentro da obra que pode vir clarear os caminhos que você tem que pegar. Você que está nos assistindo em live, nós também estamos deixando registrado esse momento aqui em podcast, para que a gente realmente ajude aqueles que ainda não se mexeram. Então, tem muitas dúvidas ainda, doutora? As pessoas estão meio assim, sem saber para que lado correr. Sim. As clínicas de medicina do trabalho estão intervindo, querendo também dar o seu pitaco na situação de saúde mental. E a gente sabe que um caminho mal traçado pode vir a não blindar a empresa e isso pode ocorrer ativos trabalhistas altíssimos. Então, o que você, como advogada trabalhista, 27 anos, o que você traz aí? Já temos a obra, mas qual é o seu olhar sobre esse momento? 26 de maio está aí, as empresas ainda estão meia aquém. Que risco eles correm? Você traz essa questão muito importante e a sua contribuição foi muito valiosa, porque o olhar do gestor
nas empresas, nas instituições, um olhar de que ele precisa se blindar, né? Hoje em dia a gente não fala em blindagem mais, porque os riscos, eles fazem parte do negócio, mas ele pode se proteger e minimizar os riscos de forma gritante se ele atuar cuidando do seu capital mais precioso, que são os seus funcionários, a sua equipe, o ambiente de trabalho saudável. Não é sobre cuidar das particularidades de cada um, que isso é impossível, Sim. mas cuidar que aquele ambiente seja saudável, né? Então, assim, a gente fala da questão de que o empregador, ele quer lucrar, ele precisa lucrar, mas a que custo? E depois, lá na frente, o não olhar gestor do líder educador emocional, né, que não combateu aí os riscos, que não atuou minimizando esses riscos, o que isso custa para ele é muito alto. Isso a gente vê na prática trabalhista. Uma única reclamação trabalhista que haja uma condenação porque a empresa foi conivente com atitudes que levou o empregado a adoecer. Ela pode ser uma condenação aí de cifras absurdas. Então, a importância, né, da prevenção, não só a hora que está no contencioso, você ter esse olhar de cuidado e você saber que isso é investimento, tanto da parte jurídica para que você entenda as normas que precisam ser seguidas, quanto da parte do profissional da área de segurança do trabalho naquilo que lhe couber, que nós podemos falar da questão de ergonomia, evitar acidentes de trabalho e tantas outras coisas, quanto da área da saúde mental, Sim. que cabe ao profissional ali avaliar, mapear os riscos e montar ali, né, um plano de ação para atuar. É isso que o legislador quer, é isso que as empresas não estão entendendo. Sim. Eu vou fazer a formalidade. Eles estão pensando no processo. Eu costumo dizer que agora é processo sim, mas são pessoas também. Então, montar essa estratégia é fundamental. É fundamental. Porque é isso que vai trazer uma certa segurança. Primeiro, gente, nós temos que entender que a NR1, ela não é punitiva. Sim. Eu vejo a NR1 como uma oportunidade. Porque quando você cuida do capital humano, ele se sente bem, valorizado, ele está inserido num ambiente saudável, ele vai produzir mais. Com certeza. Então, como é que a gente percebe quando um colaborador não está bem? Quando ele está tendo fadiga mental, ele está cansado, ele está prostrado, está tendo procrastinação, está entristecido. Então, ali já tem alguma coisa errada. Então, o olhar, né, esse olhar cuidadoso também é importante. Mas o que as empresas ainda não estão entendendo, que não é apenas o processo, é o processo, mas o olhar do Ministério do Trabalho para aquela empresa que já tem no e-social afastamentos por burnout, depressão, ansiedade, vai ser um olhar assim, tem alguma coisa errada ali. Com certeza. É isso que os gestores, o RH, os empresários têm que entender. Por exemplo, eu não quero que o meu mapeamento conste os riscos. Então, eu quero dar um jeito aí para não constar. Só que se o seu e-social, as suas informações que hoje estão ali abertas para fiscalização, dizerem o contrário, o fiscal ele não vai concordar com aquilo. Então, quer dizer, o problema não é você dizer este setor, porque também tem essa diferença, né, Andréia? Tem setores que têm mais riscos que outros, Sim. Tem a questão do porte da empresa e da complexidade da atividade. Alguns medidas simples funcionam, outros precisam de um plano contingente, porque são setores de maior risco, Sim. de maior complexidade, o porte do negócio. Então, assim, você está lá no e-social com afastamentos com CIDs que indicam doenças do trabalho, com alta rotatividade, o absenteísmo. Turnover. Então, quer dizer, reclamações trabalhistas, que hoje você tem que informar no e-social quando o empregador tem ação trabalhista e depois do desfecho, se teve condenação, tem que informar a condenação, os recolhimentos. Ou seja,
O empregador que tem condenações trabalhistas, que tem alta rotatividade, absenteísmo, que tem Ele já afastamentos previdenciários, sinaliza que ali não está legal. não está legal. Então, o É que isso. é? O que o legislador quer? Eu já sei que você não está legal. Não adianta você querer camuflar, Exatamente. tapar o sol com a peneira. Então, assim, o legislador quer o quê? Qual que é o espírito da lei? A ANR veio para regulamentar isso. Sim. É cuidar para que isso seja mitigado, reduzido, né? Isso. Então, precisa de um plano de ação. É aí que entra o profissional. Entra o profissional Exatamente. jurídico, profissional da saúde mental, profissional da segurança do trabalho. Isso. E aí, né? Em conjunto, Em né, doutora? conjunto, O importante em é isso, conjunto. porque um profissional da segurança do trabalho, ele não é um especialista em saúde mental. Mesmo que, eu tenho lá uma psicóloga, mas será que ela tem gestão organizacional? Qual é a especialidade dessa psicóloga? Porque se ela não entender de gestão, também não vai ter uma estratégia condizente com aquela situação que está ocorrendo dentro da empresa. Então, eu vejo a NR1 como uma grande oportunidade se ela for bem trabalhada. Então, quando vocês forem buscar profissionais, vejam o currículo, vejam as experiências que esse profissional já teve, porque senão é trocar 6 por meia dúzia. Você vai continuar dentro da sua rotina sem mudanças. E hoje o que a gente precisa? Trazer para as empresas planos de ações que promovam mudanças concretas dentro desse ambiente. Com certeza. E conhecer o espírito da lei e conhecer o que a lei estabelece, porque hoje em dia temos políticas de igualdade de gênero, temos política, né, e leis para isso, né? Então, Sim. As empresas têm que seguir diretrizes de não discriminação, de não assédio sexual, de não assédio moral, né? Combater ali. Claro, metas são importantes. Claro, toda empresa vive de metas. Eu atuo como advogada trabalhista empresarial. Eu também sou empresária, eu sei como é difícil ser empregador no Brasil, né? Sim. Só que assim, eu também sei, inclusive pela prática de tantos e tantos anos, que prevenir é o melhor remédio. Sim. E fazer isso embasado na lei, eu vejo que o êxito de quando existe a prevenção é exorbitante. Então, Sim. assim, é grandíssimo, né? Então, assim, vamos dizer que você ganhar ações trabalhistas, o empregado pode até entrar, mas ele entrou com ação trabalhista, talvez de má fé, pode acontecer. Eu já vi de tudo na vida. E você tem lá todo documentado, que você preparou, que você cuidou, que o seu ambiente é saudável, que as suas metas são saudáveis e realizáveis, não são abusivas. Que não existe a pressão exorbitante em cima de metas. Então, quer dizer, tudo isso é importante, doutora. Esses olhares, quando eles são claros, levam a empresa além até mesmo das expectativas. Então, eu tenho passado por algumas empresas que falam assim, mas e aí, eu tenho que mudar minhas metas? E eu digo, não, você não tem que mudar suas metas, você tem que mudar a forma de cobrança em relação a essas metas. Exatamente. Então, é promover um reconhecimento, é promover aquele dia de descanso, né, para que o profissional possa respirar, é ter metas que realmente possam ser cumpridas, que não são metas ilusórias, né? Só a empresa ganha e o profissional de vendas não ganha. Então, tudo isso hoje tem que ser colocado na balança. Então, está aqui a doutora, nós temos aí o livro que vai ser lançado daqui a pouquinho no piso lá de baixo, aqui na travessa, mas nós temos, assim, na prática, né, há mais de 20 anos de gestão, a doutora aí há mais de 27, então, a NR1, ela não veio para punir, ela veio para organizar. Exatamente. E eu até tenho, eu passo a visão, né, aos empregadores, assim, que eu sei da dificuldade, que inclusive é o seguinte, o meu olhar trabalhista que eu não posso deixar de comunicar, inclusive é o seguinte, o empregador, ele tem o direito de punir o empregado quando o empregado também é indisciplinado, insubordinado, quando ele não cumpre os seus deveres contratuais, né? Então, não é sobre eu não posso falar nada, eu não posso exigir. Exatamente. Né? A gente tem que falar isso, porque senão fica... Como é que fica? Como é que eu vou liderar uma empresa se eu não posso exigir? Mas você vai exigir aquilo que é contratual,
né? Então a questão é justamente essa. E tomar cuidado, porque às vezes... Separar o fato das pessoas, né? Exato. A gente não pode perder a liderança, porque somos líderes. Com certeza. Mas é separar os fatos das pessoas. Exato. Então, quer dizer, se teve ali uma mal conduta, não entregou o que tinha que entregar, então tem as práticas hoje, as ferramentas de feedback que você vai aplicar e vai, claro, levar aquele empregador, até o empregado a crescer. O empregador promove o crescimento. Com certeza. Então, não é se encolher diante da situação, estar bem preparado. Os líderes têm que estar bem preparados. Sim, e a gente pega as grandes corporações, na verdade, assim, as médias empresas em diante, né, Andréia? Você vê, então tem setores, subsetores, então tem os líderes, os sublíderes, e às vezes um determinado setor não está indo bem ali, porque o seu líder ou sublíder é uma pessoa tóxica, né? Exato. Porque ele não tem um emocional preparado para lidar com ele mesmo e não sabe lidar com a sua equipe. É isso. Então, o que acontece? A gente tem que, enquanto empregador, ter esse olhar. É uma função que deveria ser do Estado, pode ser que sim, é controverso, mas não é. Não é. Aqui, inclusive, está na lei, na CLT, o risco do negócio é do empregador. Então, assim, ser empresário no Brasil é difícil? É difícil. Mas você tomando esses cuidados, você seguindo as regras, você vai ver que você vai prosperar muito mais, né? Os negócios que prosperam são aqueles que investem no seu capital humano, né? E é por isso que é importante começar de cima na escala para baixo. Então, primeiro que tem que se atualizar são os líderes. Por quê? Existe agora uma nova forma de conduta. Nós vamos ter que olhar para o comportamento. Com certeza. Aí o líder se adequando dentro dessa nova lei, né, da regulamentadora, o que vai acontecer? Eu vou conduzir de forma diferente. Então, é um pensamento que começa diretores, gestores e liderados, e não ao contrário. Então, muitas vezes a empresa está preocupada, dentro dessa situação da NR1, em cuidar, vamos dar um treinamento lá para os liderados. Não, mas espera, o líder ele está bem posicionado? Nosso artigo é sobre isso, né, André? Exatamente. A conduta dele, como é que está? Vamos trabalhar primeiro essa compliance condutual com os líderes. E depois nós vamos descer para as equipes, porque aí sim a gente tem um complemento ali. Fica todo mundo junto na mesma página, não é mesmo, doutora? Com certeza. O artigo em coautoria, além de coordenar a obra, eu participo de 2 artigos, né? O primeiro que abre o livro é o Enfrentamento do Burnout e Outros Transtornos Relacionados ao Trabalho, que quando eu li o livro do professor Mendanha, que é o prefaciador do nosso livro. Que é o prefaciador, é uma sumidade no assunto burnout. Ele palestra aí pelo Brasil inteiro e quem é do ramo sabe quem ele é. Eu li o livro dele e já com as questões trabalhistas que eu vim identificando, eu escrevi esse livro com a doutora Mariana, que é minha sócia no meu escritório de advocacia, junto com o meu marido. Ele abre o livro, né, esse artigo? Ele abre o livro. E tem essa questão do enfrentamento do burnout e transtornos relacionados ao trabalho. Avançamos aí com diversos artigos, né? E também temos outras colaborações com esse olhar do etarismo, da questão da mulher, da questão da não discriminação, dos assédios, da questão do canal de denúncia, da questão de ferramentas aí importantes, né, de compliance, governança, sustentabilidade e tecnologia. E o nosso artigo, o meu e da Andréia, até porque ela foi minha professora da pós-graduação em gestão da emoção, né? E nós escrevemos Gestão da Emoção no Ambiente Corporativo, Capacitação de Líderes. E trouxemos aí a gestão da emoção, do Dr. Augusto Cury, né, da teoria da inteligência multifocal, a comunicação não violenta, né, e o olhar da Andréia, especialista no assunto aí do líder, né, educador emocional. Sim. Conte um pouquinho aí. É isso mesmo. E o líder educador emocional, ele tem que saber primeiro gestar as suas emoções, né, doutora? Sim. Porque se ele não souber lidar com as suas emoções, ele não vai saber lidar com as emoções. Isso, gente, isso é nítido. Dentro de reuniões corporativas, eu hoje fico observando e vejo como que os líderes se descontrolam em certos momentos. Sim. E exatamente esse ponto que é o mais importante.
O líder educador emocional, ele vai aprender a lidar com as suas emoções. Ele não vai se descontrolar, ele vai ser um líder mais ponderado, um líder mais sábio. No momento em que a temperatura subir, ele vai silenciar, ele não precisa falar naquele momento, ele vai falar depois. Então a gente traz no livro uma série de dicas super importantes para quem está à frente de equipes. Então, primeiro o líder e depois o liderado. Porque o líder é o que vai mitigar os riscos psicossociais da sua equipe. E não adianta passar pano. Não. Porque quem burlar os questionários, e a gente tem essa questão também, né, doutora? Sim, que estão burlando um alerta que você trouxe. Temos que fazer do ponto de vista jurídico, porque assim, burlar o questionário é exatamente o que não se deve fazer, porque todos os indicadores vão mostrar o contrário, você não vai ter seu plano de ação, e aí lá na frente, ou não muito na frente... Não tem defesa. Não tem defesa. Não tem argumentação então, para defesa. Do ponto de vista jurídico, eu amo trabalhar, eu atuei muito na área contenciosa, atuo, né? Mas eu amo a área preventiva, e atuo na área preventiva e eu vejo o resultado que dá realmente, assim, isso são indicadores, né? Isso isso é baseado em estudo, isso é baseado no olhar do juiz, no olhar do gestor, no olhar do jurídico, do profissional da saúde mental, da educação, né? Então a gente vê que esses indicadores realmente mostram que precisa prevenir, né? Então não vamos mitigar, não vamos passar pano, o sol com a peneira, né? E olha, falando essa questão de liderar, que assim, né, já comentei aqui, você foi minha professora na pós-graduação de gestão da emoção e é um assunto que eu amo. Olha que interessante, assim, você cuidar de um livro, você coordenar um livro com vários profissionais de áreas diferentes, você também tem que gestar a sua emoção e saber liderar, porque você tem que ter um fio ali condutor, não é? Sim. Tem que ter um fio condutor para o propósito ser único, a temática, conversar com o leitor e não serem textos aleatórios. Isso. E para isso, você lida com pessoas gabaritadas, né? E aí, como você conduz isso? Com regras claras, com... E mantém a paz ainda, né, doutora? Empatia, né? Sim. A empatia, a sensação, o sentimento de pertencimento e engajamento, mas com assertividade, que é o que eu falo, o empregador também tem que ter assertividade. Sim. Ou seja, existem regras, né? Isso. E elas sendo bem claras, a questão da clareza da comunicação, né? É isso. Clareza da comunicação. Que é um ponto também que a gente aborda em um dos artigos e que é muito importante. E é um dos pontos que as empresas têm mais dificuldade. Sim. A comunicação. Então, a gente tem um gap aí dentro das empresas gigante, falta de clareza na comunicação. Aí se cobra do liderado, mas não passa para o liderado o que ele tem, não nutre ele. Sim. De elementos de comunicação, de estratégia, para que ele possa ali desenvolver a função. Então, o livro ele está riquíssimo, né? Os conceitos de assédio também chegam num bom momento para a gente realmente saber o que são assédios, o que não é assédio. É um reposicionamento dentro do mundo corporativo, né? E eu vejo isso com muito bons olhos. Então, eu vejo esse momento de transição do antigo para o novo com muito bons olhos, porque é algo que vai ajudar no crescimento e também a despertar talentos e reter esses talentos. Então, eu sou apaixonada no tema, né, doutora? Estivemos juntas aí estudando, debruçando, e o livro ele está sendo lançado hoje aqui em Ribeirão Preto, na Livraria Travessa. Você que está nos acompanhando na live, 19 horas até 21 horas nós vamos estar aqui. Então vem para cá, vem bater um papo com a gente, tirar suas dúvidas, adquira porque é um manual para gestão. Então, ele está tendo uma linguagem técnica, mas muito compreensível. Sim, né? Para gestores, para RH, não só para profissionais de direito ou profissionais da área da saúde mental.
para empreendedores, gestores, RH, Isso. professores, né? Exatamente. Então, ele tem essa linguagem que conversa, né? Essa linguagem que é informativa, né? Para lá, além de técnica, né? Ela não tem aquela tecnia do direito, daquela coisa mais pesada. Ela isso. está ali numa linguagem de entendimento para gestores, profissionais, liberais, né? E todos aqueles que precisam entender como não só a atualização da NR1, mas como o bem-estar nas relações de trabalho é tema importante, recorrente, atual e que precisa realmente ter o devido cuidado. E o bem-estar se constrói e cada um de nós tem esse bastão na mão. A gente precisa construir o bem-estar não só no mundo corporativo, mas dentro das nossas casas. Ele é sentido. E como é que eu sei se eu estou sentindo bem-estar no mundo corporativo? Você está de bem com a vida? Se você estiver de bem com a vida, então você sente o bem-estar. Então vem conversar com a gente, nós estamos aqui na Livraria Travessa, essa live está sendo transmitida ao vivo, nós estamos esperando por vocês. Adquiram o livro, que inclusive está no valor assim, de lançamento ainda, né, doutora? Sim, porque nós já fizemos o lançamento em Piracicaba, que é onde eu moro, já fizemos em São Paulo, já fizemos no Recife, aqui hoje, né? E o livro está à venda no site da editora Mizuno, uma editora maravilhosa aí, que nos atende muito bem, nos marketplaces como Amazon e outros, enfim, Mercado tem várias Livre, opções, tem várias opções aí para compra, né? Isso então mesmo. Venham aqui nos prestigiar e estaremos aqui com muito carinho recebendo vocês. E, inclusive, agradecer à Livraria Travessa, que nos acolheu muito bem, essa livraria lindíssima. Arrisco dizer que uma das mais lindas aqui do estado de São Paulo e até do Brasil, porque realmente é uma livraria linda. E também agradecer à editora Mizuno, que deu todo o suporte para que esse lançamento pudesse acontecer aqui nessa noite. Estou muito feliz em recebê-los. Doutora Bianca, doutor Marcelo aqui conosco, nossa equipe por trás das câmeras, Samuca, Fernanda, Mirella, Ana Clara, Isabela, Cadu, muito obrigada. E agora nós vamos descer para o brinde lá embaixo, que essa vai ser uma noite incrível e muito especial. E para finalizarmos, empresas saudáveis são feitas de pessoas que florescem. E esse livro é o mapa para você chegar lá. Pois é, e o direito evoluiu para proteger algo que a gente tem de muito valioso, a nossa mente. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você.